Você pode se colocar de pé, por favor? Levante suas mãos aos céus. Feche seus olhos. Comece a engrandecer e comece a adorá-lo. Entrega tudo sem reservas. Declara que ele é o Cordeiro de Deus. Senhor, nós reverenciamos a Tua presença, engrandecemos o Teu nome e pedimos que nessa noite, mediante o Teu Espírito, o Senhor possa conduzir, ó Deus, as nossas vidas à plenitude de Cristo. Que os nossos corações estejam sensíveis e abertos e totalmente envolvidos pela Tua palavra. Enquanto, ó Deus, nós falamos acerca do Teu Evangelho, tenha liberdade para curar, para libertar, para salvar e para restaurar. Que mediante a fé dos meus irmãos, o Senhor estabeleça, ó Deus, um novo tempo. Que o Senhor venha mudar, ó Deus, o cenário de vida a qual nós estamos vivendo. Declaramos que nesse ambiente, tudo foi feito para Ti, tudo corre em torno de Cristo. Pois o Senhor é tudo em todos e nós dependemos totalmente de Ti. Flui, Espírito Santo, com muita liberdade. Nós engrandecemos o nome do Senhor, louvamos a Ti, ó Deus, de todo o coração. Espírito Santo, eu peço que o Senhor traga revelações, que o Senhor abra meu entendimento, que o Senhor gere temor no coração da igreja e em meu coração, para que toda palavra lançada através dos meus lábios se torne como flecha e alcance no coração dos meus irmãos o alvo a qual o Senhor quer acertar. Tenha liberdade de agir, de interagir e de fazer aquilo que Tu queres, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Amém. Dá um outro abraço no teu irmão aí. Dá um ósculo santo. Você tem vida fluindo aí. Amém. Quem está contente com Jesus aí? Amém. Hoje nós estamos no primeiro dia de filhos rendidos. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Fala para o teu irmão assim, ó, você tem 7 dias. Fala para ele, fala assim, você tem 7 dias para estar conosco, engrandecendo e adorando o nome de Jesus. Amém. Então tenha liberdade de vir amanhã até domingo que vem, onde nós estaremos engrandecendo o nome de Jesus e louvando e exaltando a esse Deus poderoso, amém? A introdução aqui o pastor já deu, amém? O pastor está na fiação, glória a Deus. Tudo que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, é tudo em meio daquilo que o pastor trouxe como introdução, acerca de reverência, acerca de algumas coisas. E quem quer viver avivamento? Ixi, vou perguntar de novo. Melhor dizendo, né? Quem já está vivendo um avivamento? Vou perguntar de novo. Quem já está vivendo um avivamento? Amém? E quem deseja viver um avivamento? Glória a Deus. Por que eu falei assim, quem já está vivendo? Porque para nós, como seres humanos, tudo nós queremos acreditar que ainda não está formado na nossa vida.
Mas segundo a ótica de Deus, e segundo aquilo que Deus já fez e que Cristo faz, o avivamento já está preparado. Posso ouvir um amém? Esse avivamento já aconteceu. E eu não vou falar acerca nessa noite de um evangelho que não tem poder, um evangelho de palavras apenas. Eu vou falar acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo, Juan. Esse evangelho na qual um dia, aonde Jesus parou de frente de um sepulcro e chamou o homem para fora, dizendo assim: Lázaro, sai para fora. Só que aquela voz, William, não foi uma voz como eu chamasse você na tua casa. Aquela é uma voz que ecoou para a eternidade. É uma voz que ecoa para a eternidade. É uma voz que quando nós declaramos, o milagre já acontece. E é desse Senhor e desse evangelho que nós vamos falar nessa noite. Então não é um evangelho que não tem poder para mudar a tua vida, não tem poder para mudar as circunstâncias, não tem poder de transformação do seu cenário. Pelo contrário, esse evangelho que está saindo a partir de agora, daqui de cima, ele já está encontrando um lugar no teu coração. E através da fé ativa em você, ele já brota algo poderoso que já ecoa para a eternidade. Posso ouvir um amém? E eu quero hoje falar de algumas coisas da qual nós precisamos ter, amém, como um grande trabalho de formiguinha, amém? Por que trabalho de formiguinha? Porque não é um trabalho que vai começar hoje e daqui você orando e jejuando até uma semana vai resolver. Não vai resolver. É diariamente um posicionamento e uma cultura a ser inserida, administrada e exercida a partir dos nossos lares. Posso ouvir um amém? Então, falar de filhos rendidos, de homens e mulheres que se rendem ao Senhor, é algo muito sério, e algo que não pode ser dito apenas num ambiente de uma forma singular. Ele precisa ser expressado diariamente, cotidianamente, porque render-se ao Senhor é um movimento diário que eu e você precisamos ter. É algo que todos os dias nós precisamos estar com o nosso coração rendido. Render não significa se prostrar. Render não significa dobrar seu joelho. É abrir mão da tua vida e entregar teu coração. Isso é render. Então nós precisamos caminhar dessa maneira. Quem lembra aqui da pandemia aí? Dá um glória a Deus aí. Fala pro teu irmão assim, ó, irmão. Fala com cara de profeta, fala assim, irmão, tem liberdade para dar glória a Deus, amém? Amém? Quem lembra da pandemia aí? Quem lembra dos dias em que você tinha vontade de visitar uma pessoa e não podia? Aquela quarentena, né, Will? Aonde tudo estava fechado, igrejas fechadas, aonde você não podia se reunir, você não poderia ir nos hospitais, porque corria risco de morte, de um monte de coisa. Eu lembro que na empresa lá, não podia nem, fechou tudo, todo mundo em casa, todo mundo com medo, aquele cenário terrível. E o desafio de 2020, 2021, foi apenas um. Fala para o teu irmão assim, sobreviver. E se nós estamos aqui, é sinal que nós sobrevivemos. Aí vem 21, 22, 23, tal, 24, 25 e 26, que nós estamos vivendo. Mas agora o desafio não é sobrevivência. O desafio agora é outro, amém? O nosso desafio agora é arrumar os nossos lares, organizar as nossas vidas, avançar diante de Cristo e começar agora a viver algo tremendo. E como eu falei, o Evangelho não muda apenas o seu destino, amém? E a sua eternidade, mas o Evangelho ele vem para mudar a sua atitude no seu lar. Porque a Bíblia fala assim, que se você não souber governar a tua casa, você não sabe governar a igreja, amém? Então nós vamos começar hoje a trabalhar algo, no primeiro dia de Filhos Rendidos, falando sobre isso, que eu acredito que há um poder de Cristo, que começou já atuando no meio dos lares, e vai se refletir em todos os cultos. Posso ouvir um glória a Deus?
Então o que você vai viver na tua casa, o que você vai organizar na tua casa, o que você vai começar a contemplar na tua casa, vai fluir através desse lugar. Vai fluir nesse lugar, melhor dizendo. Abre a tua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 2, versículos de número 22 ao 26. Segunda Samuel, capítulo 2, do 22 ao 26, melhor dizendo, ao 25, 22 ao 25. Não é esse texto não, é 2 Samuel. Não, perdão, 1 Samuel. Perdão. Perdão, pessoal, 1 Samuel 2. Desculpa. Amém. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se o homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Versículo de número 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Que palavra forte, que palavra terrível de uma casa receber. Esse é um texto antigo, queridos, que traz um alerta para os nossos dias. Imagina você sendo pai e mãe de filhos que um dia foram chamados para exercer uma função essencial no reino de Deus, que é cuidar das coisas do Senhor, ter que cultuar ao Senhor, e de repente aquilo que era bênção, agora pelo comportamento inadequado se torna uma maldição. Queridos, Eli, imagino eu, vivia numa excelente casa, mas ele não aprendeu a construir um lar. Você pode estar morando numa excelente casa, ter uma casa muito confortável, mas você pode estar construindo um péssimo ambiente para o seu lar. E você vê que nesse ambiente, esse cenário que nós lemos aqui, Camilo, a desordem do pai trouxe uma má formação no caráter dos seus filhos. E os filhos agora começaram a fazer tudo o que era terrível a Deus. Eles tinham uma palavra, eles tinham um decreto, eles tinham tudo para viver a excelência de Deus, porém agora, por causa da desobediência dos filhos, e de fazer coisas abomináveis ao Senhor, eles começaram a viver um declínio já, na sua vida espiritual. E a Bíblia fala que, por eles não ouvirem os seus pais, não deram entendimento, o Senhor queria matá-los. Aí você olha e fala assim: mas que Deus terrível. Não, não é um Deus terrível, é um Deus justo, porque todos aqueles que são chamados para cuidar das coisas do Senhor, têm que fazer com uma ordem, com uma decência, e com um plano segundo aquilo que Deus fez, e não segundo aquilo que nós temos no nosso coração. Os dias na qual nós estamos vivendo hoje, são dias onde nós estamos educando os nossos filhos, amém? Principalmente a geração atual, a geração que está nascendo hoje, a geração que nasceu há 10 anos atrás, amém? Essa geração está sendo educada por isso aqui, ó. A tecnologia, ela está educando os nossos filhos, e por ter uma grande liberdade,
nós vemos que eles estão ficando cada dia mais, com muito mais acesso à tecnologia e a muitas informações, e isso está trazendo muitas vezes rebeldia para dentro dos lares. E a voz que era para alcançar, que era a voz dos pais, não alcança mais o coração. Eu fico vendo às vezes as crianças mexendo no computador, no tablet, no celular. Meu irmão, é uma facilidade. Eu, para digitar a introdução aqui, pastora Tânia, sem brincadeira, foi 15 minutos, pastor, caçando o milho aqui assim, ó. Aí a Cris foi lá e falou assim: o que você está fazendo? Quando ela foi ver, só tinha introdução, né? Aí ela foi lá para me ajudar, pegou, falou assim: ó, se você apertar aqui e você falar, ele sai escrevendo tudo. Eu falei: agora ficou mais fácil, né? Então você vê que eu estou nos meus 47 anos, eu tenho dificuldade com a tecnologia, sempre tive dificuldade, porque na minha época não era acessível. Eu sou na época que, se fosse fazer uma ligação, eu tinha que pegar a ficha no orelhão para ligar para o irmão. Aí depois veio o cartão, né, que colocava o cartãozinho. Aí depois os pagers. Quem é dessa época dos pagers lá, que você ligava para uma pessoa, atendia, aí você mandava o recado. A esposa mandava o recado para quem tinha, era assim, né, geralmente, né, trazer fralda e acabou um leite. Aí você já sabia que você tinha que fazer, né? Então, hoje é tudo muito mais avançado. Hoje um zap, pum, já está indo longe. E as crianças estão chegando nesse cenário onde tudo para eles é muito rápido. Só que princípios e valores, queridos, amém? Não tem data de validade nem prazo de validade. Não se encerra com a modernidade e nem se exclui com a modernidade. Amém? Então, a doutrina correta sem uma vida correta é um cenário de contradição. E nós hoje temos a responsabilidade de ajustar os nossos lares no padrão estabelecido por Deus através das Escrituras. E eu quero hoje estudar com vocês aqui e ministrar vocês a respeito de uma carta a qual Paulo escreve, trazendo num contexto global ensinamento desde as crianças até os mais experientes, homens, mulheres, jovens e crianças. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia aí, em Tito capítulo de número 2, e nós vamos fazer uma viagem um pouquinho aqui, amém? E nós vamos aprender um pouco a respeito do que Tito tem para trazer diante de nós. Mas sabe o que é uma coisa interessante também? O Espírito Santo está me trazendo a lembrança aqui. Isaías 38, se eu não estiver enganado, vai falar a respeito de um rei chamado Ezequias. E o profeta chega na casa de Ezequias e fala assim: rei, fica sabendo, rei, se você não arrumar a tua casa, você vai morrer. Qual foi o pedido de Deus para Ezequias? Arrumar a tua casa. Aí Ezequias vai orar. A primeira coisa, por quê? Porque ele foi acometido por uma enfermidade. E a primeira coisa, Darna, que Ezequias vai orar é pedir: Senhor, me cura. Me arrependo aqui. Sabe que eu fiz coisas boas para o Senhor. Sabe que eu sempre o temi. Sabe que você não pode deixar eu viver? Só que a ordem de Deus não foi para que Ezequias fosse curado. A ordem de Deus foi para que Ezequias arrumasse a tua casa. Você vê que Deus fala através de pessoas coisas claras, mas as dificuldades que nós estamos passando faz com que as coisas claras se tornem coisas agora terríveis de entendimento. Nós não conseguimos entender o que Deus fala. Deus só dá uma ordem: arruma a tua casa, porque senão você vai morrer. Era fácil ele entender: organizo o meu lar, padronizo a minha casa segundo os padrões de Cristo, e eu tenho vida. Só que às vezes Deus está falando claramente comigo e contigo, está falando conosco, igreja, todos os dias. Porém, nós não estamos tendo entendimento e clareza naquilo que Deus quer.
Sabe por quê? Porque as aflições desse tempo presente não está trazendo para você peso de glória, está trazendo para mim e para você às vezes incredulidade, está trazendo para mim e para você desistência, está trazendo para mim e para você dúvidas. Só que não é isso que as escrituras dizem. Só que a palavra de Deus diz que nós estamos tão faltos de conhecimento através das escrituras que o nosso entendimento não se torna um entendimento aberto. E por você não ler as escrituras, coisas claras de um culto do dia a dia e de um ensinamento para que os filhos não se percam, amém? Você não deixa de praticar dentro da tua casa. Eu estava falando com o Igor agora há pouco. Uma das coisas mais terríveis que qualquer discipulador pode ter na sua vida, sabe qual que é? É empurrar crente antigo e tentar fazer ele se apaixonar novamente por Deus. Isso é uma das coisas mais terríveis que um discipulador tem que fazer na sua vida. Porque o crente antigo deveria ser tão apaixonado para incentivar os novos que estão chegando. E hoje o maior problema que nós estamos vendo no cenário, igreja, eu falo igreja local, amém? É esse. É de pegarmos as pessoas que estão com muito tempo em Deus e tentar ativar elas em coisas que elas já estão ativadas faz tempo, mas estão tão dependentes de pessoas que se esquecem daquilo que tem que fazer. E são coisas simples, são coisas fáceis, que nós não estamos tendo uma clareza de começar a praticar e mudar. Porque se eu perguntar aqui, ó, quem tem 10 anos de crente aqui, dá um glória a Deus, levanta sua mão aí. Amém? Olha quanta gente. Você vê que são pessoas que têm muito tempo de evangelho, porém ainda parece que não tiveram um encontro genuíno com Cristo, porque as atitudes e os comportamentos são antigos. Lá em Tito 2, como eu falei que nós vamos estudar, a partir do capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 15. Se você pode abrir, nós vamos ler um por um. E eu quero trazer um entendimento claro de algumas coisas que acontecem. Vocês acompanham aqui? Eu vou ler através da minha tradução aqui, amém? Tito 2, no versículo 1, diz assim, ó: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós tivemos uma reunião aqui na sexta-feira e o pastor falou algo legal acerca de um negócio. Para você entender o evangelho, você precisa também fazer alguma interpretação de texto, e você entender o que está sendo colocado. Na minha tradução, quando fala a sã doutrina, o azinho aqui é craseado, amém? E esse a aí, quem é bom de português, sabe que você pode substituir isso aí por para, né? Então, né, e sã significa saúde ou saudável. Então, ó, você porém fala o que está de acordo para, a minha aqui, ó, tu porém fala o que convém para uma doutrina saudável, ok? Então, o que Paulo está falando aqui? Eu quero contextualizar primeiro algo para você entender. Paulo mandou essa carta para um de seus discípulos chamado Tito. Tito estava numa igreja, numa cidade chamada Creta, e os cretenses eram tão terríveis, que eles estavam querendo viver o evangelho da sua maneira, vivendo uma vida totalmente dissoluta, uma vida conforme os seus prazeres, e eles queriam viver tudo isso. Aí Paulo escreve uma carta, instruindo Tito como se posicionar e como ensinar a igreja a ter agora novos hábitos. Então, no capítulo 2, é uma contextualização global daquilo de que Deus quer que nós, como cristãos, venhamos a viver uma cultura que não é uma cultura brasileira, não é uma cultura europeia ou qualquer outra cultura oriental. É a cultura estabelecida pelo reino de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então fala para o teu irmão assim, ó: no evangelho, a tua opinião não vale nada. Amém? Porque Deus não trabalha acerca de opiniões. Deus trabalha estabelecendo critérios através do evangelho. E aqui Tito, ele recebe algo falando assim, Paulo falando: Tito, tu porém fala o que convém a sã doutrina.
Ou seja, ele estava querendo dizer assim para Tito: Tito, verdadeiros valores não mudam com o tempo. Você precisa ensinar a sã doutrina, aquilo que nós aprendemos acerca de Jesus Cristo através de revelação, e eu já te passei e te ensinei. Porque se nós estivermos vindo todo domingo e todo culto para a igreja, você está carregado e inflado, cheio de palavras. Só que esse é o problema. Nós estamos cheios de nós mesmos, muito inflados. E é o tempo de nós começarmos a nos arrepender, amém? Para viver e vencer tudo isso que a velha criatura está tentando estabelecer. Porque o cenário de apostasia da igreja, amém, e pessoal, começa através da sua postura como crente. E Tito aqui está sendo instruído. Aí você vai lá para o versículo 2. Diz assim, ó: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Tem algum velhinho aí do teu lado aí? Dá um glória a Deus. Ninguém, né? Amém? Então, o que Paulo está dizendo para Tito? Tito, homens maduros não acumulam apenas anos, acumulam sabedoria e precisam ter domínio próprio, Tito. Então aqui ele está ensinando que os homens mais velhos precisam ser moderados, dignos de respeito, sensatos, ter uma vida na fé saudável, no amor, ser saudável e caminhar numa perseverança, estabelecendo princípios aqui, dizendo, ó, os mais velhos são exemplos para que os mais novos caminhem conforme a sensatez da vida do Espírito que você vive. Só que nós, quando formos passar o bastão para a próxima geração, você vai passar o que você tem, e às vezes o que você tem é perigoso para o próximo que está vindo, porque o que nós temos é o que nós vamos deliberar. Só que o que você delibera, será que é a vida de Cristo? Aí, no versículo 3, ele continua dizendo assim, ó: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Amém? Cadê as mulheres aqui? Repete comigo assim, ó. Amém? Com uma voz de profeta. Fala assim, ó: eu e você precisamos caminhar como convém às santas. Amém? Aí tem uma vírgula. Aí continua o texto: não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Ou seja, a maturidade está associada à reverência, no amor e no cuidado com o falar. A maturidade biológica, ela tem que vir acompanhada da maturidade da fé. Amém? A maturidade da tua idade biológica, ela tem que acompanhar também a maturidade espiritual. Porque não adianta você ser maduro, ou melhor, você ser madura, amém? Ou homem maduro, no intelecto, para coisas que são sociais e comportamentais suas, e não amadurecer na fé. Então Paulo está dizendo assim: Tito, instrui elas, para que o exemplo delas venha refletir no comportamento das meninas mais novas, da geração que há por vir, da geração que está chegando. Aí, no versículo 4, diz assim, ó: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Amém? A melhor geração, a melhor geração não é a geração, amém, na qual a nova, eu vou reformular tudo isso para você entender. Nós costumamos dizer assim, com a nossa idade, que a melhor geração que teve, às vezes foi a nossa. Aí vem outra idade, e vem, não, essa geração minha é melhor. E costumamos dizer isso. Não é sempre isso, né, Lu? A geração passada, você vê que, se a gente for, através da fé, falar de
evangelho, para mim, uma geração que eu gostaria de ter vivido, é na do Billy Graham, né? De homens que tinham lá, né, uma vida totalmente diferente, espiritual, gerações passadas. Para mim, aquelas gerações espirituais foram melhores. Só que assim, cadê o Caio, né? O Caio que sempre fala assim, né? 2008, 2007, né? Foi um ano que nós vivemos algo sobrenatural no Brasil, não foi? Espiritualmente. Algo poderoso que aconteceu, e eu fiz parte disso. Então, espiritualmente, para mim, naquela época, foi o melhor momento espiritual que eu pude viver. Só que eu não consegui transmitir para minha filha tudo isso, porque o que eu vivi foi intenso para mim, e para ela são apenas palavras. Só que a melhor herança que uma geração pode dar para outra é ensinar os mais novos a amar a Cristo, a exercer uma vida de Cristo e ter uma vida em Cristo de renúncia. Só que nós queremos ensinar os nossos filhos a tudo, porque se você perguntar hoje para o teu filho assim, ó, o que você quer ser quando crescer? O que teu filho vai responder? Muitos vai responder assim, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser, né, da mídia social, quero ser médico, quero ser um doutor. Você não vê uma geração falando assim, não, eu quero ser um profeta, eu quero ser um mestre, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor. Eu sei que a minha profissão, se eu for advogado, ela vai patrocinar o meu pastoreio. Você não vê mais a geração falando isso. Por quê? Porque nós pais não estamos sabendo instruir os nossos filhos mediante a fé. Não sentamos mais numa mesa aonde nós vamos almoçar e dialogar e perguntar como foi o dia, como foi a semana, como foi as coisas que eles passaram na escola. Uma época eu fui numa reunião da minha filha, e eu lembro que eu sempre falava para ela assim, ó, filha, é o seguinte, se eu chegar na reunião escolar e de repente o pai saber que você tirou uma nota boa ou uma nota ruim, amém. Se tirou uma nota ruim, não tem problema. Agora, se eu chegar na reunião e eu descobrir que você desrespeitou a tua professora, o chicote vai estragar para o teu lado. Sabe por quê? Porque eu aprendi isso com meu pai. Quando meu pai e minha mãe iam na reunião, eu era muito arteiro, irmão, você não tem noção. Só que eu nunca desrespeitava o professor. Porque se eu desrespeitasse o professor, chegava em casa, eu apanhava. Apanhava. E hoje a geração, sabe o que está acontecendo? Se nós formos ouvir hoje uma reclamação do professor do seu filho, tem pai que bate no professor, tem pai que vai lá e briga com o professor. Que geração cristã é essa? Que geração de crente que não é posicionado em aprender a ouvir e disciplinar o seu filho? Sabe o que acontece? As leis precisam ser cumpridas sim, amém? Mas uma varada no ombro do filho não mata nunca. Eu apanhei a vida inteira, queridos, e não morri, estou aqui. E louvo a Deus pelas chineladas que minha mãe me dava, que muitas delas me colocou no plumo. Não estou incentivando você a espancar teu filho não, amém? Longe de nós. Primeiro um bom diálogo. Mas a Bíblia fala que existe uma vara da repreensão. E hoje nós estamos vivendo uma liberalidade, uma liberdade muito grande, deixando as crianças fazer o que quer. Por quê? Porque nós não estamos ensinando as mulheres mais novas já saber o que é casamento. Cadê os jovens aqui? Dão glória a Deus. Quem quer casar dos jovens aí? Está com medo? Fala. Quem quer casar dos jovens aí? Vou dar um conselho pastoral para vocês. Antes de casar, estudem sobre casamento. Estudem sobre casamento. Aprendam a estudar o que é um casamento. Não casem por causa de uma necessidade física e sexual. Estudem porque o que vai acontecer, qual é o comportamento da pessoa que está ao seu lado. Sabe por quê? Porque quando você entender e estudar sobre casamento, você vai entender que essa pessoa que está do seu lado, ela vai vir cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de coisas boas também. E casamento é uma vez só e não tem divórcio. Mas nós
não ensinamos os nossos filhos acerca disso. E é desde pequenininho, pai, mãe, que você tem que orar pelos teus filhos. Por quem vai casar com os teus filhos? Quem vai ser o genro e a nora que vai fazer parte da tua casa? Porque quando começa pequenininho a instrução, quando tiver num período da adolescência, você não vai ter que ficar exercendo nenhum trabalho para falar de namoro acerca dele. Porque ele vai entender algumas coisas e alguns princípios. No versículo 5 diz assim, ó: a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Misericórdia. Quando a mulher escuta assim, ó, sujeita a seu marido, você tem que entender o seguinte: sujeição não significa insubmissão cega. Sujeição, entenda, tá, mulheres? Se sujeitem a maridos que são homens de Deus. Se sujeitem a maridos que são cheios de Cristo, que tem padrão das Escrituras. Aí continua dizendo: a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aí eu coloquei aqui, ó, a coerência da sua vida pessoal vai proteger o nome de Deus de ser caluniado. Aqui, queridos, nós precisamos aprender isso aqui, ó. Aprender que precisamos ser moderados. A mulher precisa aprender a questão da sujeição. Lembra que eu falei do estudo? Não é uma sujeição cega, não é ser submissa a tudo que o marido fala, mas tem que fazer, não. Primeiro que submissão significa que os dois estão caminhando embaixo de uma missão. E qual é a missão? Aquilo que Cristo diz nas Escrituras, que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E qual é o papel da mulher? Repete aí: submissão. Amém? Porque se o homem ama você, mulher, como Cristo amou a igreja, não tem como você não se sujeitar a ele. Sabe o que está dizendo aqui? Eu vou entregar minha vida por você, se necessário for, mulher. Eu vi uma mulher olhando para o marido assim, entendeu? Amém? Vocês estão compreendendo qual é o papel? Então, versículo 6: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Ou seja, Tito, ensina os jovens a serem calmos, prudentes, controlar suas emoções e suas reações, pensar antes de falar, porque o jovem é ativo, o jovem é muito ligeiro, então qualquer coisa e pá, fala. Não, ensina, papai e mamãe, ensina o seu filho jovem a ser menos explosivo, a ser moderado, aprender a controlar as emoções. Sabe, quando for explodir, conta até 10. Mas às vezes o filho começa a explodir, você explode primeiro. Você já solta o pino da granada e bum! Aí acontece toda aquela tragédia no lar. Aí depois, versículo 7: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Traduziu o que Paulo falou. Amém? Não ensine apenas com palavras, mas seja um modelo vivo daquilo que você está ensinando. Pai, mãe, o seu filho é resultado não do que você fala, mas do comportamento que você traz, do comportamento que você tem. Então, o teu comportamento vai gritar muito mais alto do que qualquer palavra que você tenta ministrar. O teu modo de viver muda tudo. A roupa que você traz, a roupa que você entrega para os seus filhos. Vou abrir aqui um parênteses, fechar rapidinho. Amém? Papai e mamãe, quem compra roupa para os filhos, quem que é? Fala assim, isso é você.
Então a roupa que os seus filhos vestem, se escandaliza, a culpa é tua. E tudo isso nós precisamos aprender. Diversos cultos, às vezes minha filha queria, né? Porque na escola, eu lembro que é modinha, né? Aí queria às vezes vestir. Só que quem compra? Papai e mamãe. Pode? Não. Ah, pai, mas todo mundo pode. Aquela frase. Como que é? Você não é? Amém. Ah, mas já fiz 18 anos. Você mora na minha casa, minhas regras. Quando você casar, tiver tua casa, aí são as suas regras. Mas enquanto está embaixo do meu teto, eu que determino. Versículo 8: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Amém? Sabe o que eu aprendi durante a caminhada? Uma linguagem irrepreensível cala a boca de críticos. Qualquer linguagem irrepreensível, segundo as Escrituras, silencia todos os críticos ao nosso redor. E hoje o que nós precisamos aprender a falar, não é aprender a falar um português correto somente, é aprender a falar segundo aquilo que Cristo estabeleceu. Sabe, Jason, o que pega muito hoje, que a gente vê? Como pode, né? O crente falar palavrão. Só que assim como o pastor um dia disse, né? A gente na igreja tem que perder tempo de ensinar que crente não fala palavrão. Ou seja, como o pastor disse, às vezes o óbvio, até o óbvio precisa ser dito. Só que assim, a boca fala o que o coração está cheio. Então você vê que o resultado do teu falar, ou do teu bem falar, não vem do quanto você sabe do português, mas vem do que você guarda no teu coração. E precisamos mudar o nosso hábito de falar. Falar de uma maneira que quando as pessoas olhem para você, já identifica que você é um cristão. Falar de uma maneira que sabe que você foi criado num ambiente que é saudável segundo as Escrituras. Agora, o teu vizinho, quando escuta a conversa do teu lar, que hoje a maioria das casas é pertinho, germinado, será que ele pode dizer, aí mora um homem de Deus? Ou fala, aí mora um homem e uma mulher rixosa, só briga, que tem uma vida mundana? Aí versículo 9 diz assim, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo lhe agradem, não contradizendo. Ou seja, a excelência no seu trabalho diário, amém? É uma forma silenciosa de adoração. Sabe o que Paulo está dizendo a Tito aqui? Quando você for falar para as pessoas que estão honrando os seus patrões nas empresas aí, ou servos, os escravos naquela época, sabe o que vocês precisam? Fala para eles que eles precisam ser excelentes no que fazem. Sabe aquele negócio assim? Meu chefe não está vendo, 10 minutos a mais no banheiro não vai pegar nada, né? Eu vou faltar, pegar um atestado falso para ir para o encontro com Deus, para servir, pastor. Olha, vou servir, conseguir, vou lá na casa do Di pegar um atestadinho. Não, irmão. Sabe o que faz hoje muito crente negociar sua fé? A promoção que ele almeja. Sabe o que faz muito crente abandonar culto? O salário que ele determinou em buscar. Nenhum dinheiro no mundo troca a presença de Deus.
Pode ser o maior cargo que você pode estar almejando na sua empresa. Nada disso substitui 1 segundo na presença de Deus. Então, se você for hoje um trabalhador que honra o seu patrão na empresa, faça tudo com excelência. Porque o seu comportamento pode ganhar o seu patrão para Cristo. Porque, como o pastor disse, não é acerca de nós, é acerca de Cristo. E o que nós transparecemos pode transformar a vida de pessoas. Pode ganhar pessoas para Cristo. Então é um momento de reflexão diante de tudo isso. Versículo 10, está acabando, queridos. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Ensina os seus filhos, ensina a tua esposa, ensina o teu marido, amém? A respeito de honestidade. Sabe por quê? Porque pessoas honestas têm propriedade no que fala, tem propriedade em comprar. Então é algo que nós devemos ensinar, que o nosso nome não foi feito para sujar, amém? Não é sair gastando, daqui a pouco suja, não. Seja correto em todas as áreas. Versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado em todos os homens, ou seja, Deus não faz exceção de pessoas, Ele está para salvar todo mundo. Só que o teu comportamento como cristão contribui para esse processo de pessoas encontrarem a Cristo. Aí no versículo 12 diz assim, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Ou seja, dizer não ao mundo é o primeiro passo para viver uma vida sábia e justa através de Cristo. O mundo todos os dias vai oferecer coisas para você. Tentações virão todos os dias. Só que a Bíblia fala assim, que não existe tentação que não seja humana, ou seja, não é Deus te tentando, não é o diabo também te tentando. Muitas vezes é o seu posicionamento em dizer e renunciar às coisas do não, eu não quero mais essa vida mundana, é que vai determinar o fim de algumas coisas que o diabo operava na sua vida. São decisões. Só que muitos querem viver um dia de domingo perfeito na igreja e uma segunda mundana lá fora. E nós não podemos agradar a Deus e agradar ao mundo. Ou nós agradamos as pessoas do mundo ou agradamos a Deus. Só que posso falar, melhor é desagradar ao mundo e agradar a Deus do que querer desagradar a Deus e agradar ao mundo. É óbvio, querido. Versículo de número 13, melhor dizendo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui é uma coisa que eu e você precisamos viver isso aqui. Precisamos aprender a olhar para a glória eterna. Sabe por quê? Porque quando nós olharmos para a glória eterna, nós vamos deixar de querer viver o imediatismo, fazendo com que elas frustrem os planos de Deus para a vida dela. O imediatismo de muitos está impedindo o crescimento pessoal. E com tudo isso, impede às vezes o crescimento coletivo do teu lar. Quando as coisas e as propostas vierem, primeiro, ore a Deus. Segundo, peça conselhos para pessoas sábias. Terceiro, só dê um passo se Deus mandar. Não queira correr rápido. A única corrida rápida que você tem que ter é contra o pecado.
Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ou seja, fomos resgatados para pertencer a Deus, e ser apaixonados por fazer o bem. As mesas da tua casa, elas precisam se transformar não numa mesa perfeita, porque tem comida perfeita e guloseimas perfeitas. A mesa da tua casa, ela tem que ser propícia para Cristo se manifestar, para que seus filhos aprendam a respeito de Cristo, que você abra a Bíblia, que você traga esse ensinamento acerca das Escrituras, acerca daquilo que você vai treinar no seu filho desde pequenininho, através de Cristo, ensinando eles acerca do Evangelho, para que eles não tenham a mesma vida que você teve, para que você não venha passar pelos mesmos sofrimentos que você passou, para que você não venha passar das mesmas angústias que você passa ou você passou. Porque quando você começa a instruir desde pequenininho, mas não entende, você que pensa que não entende. Posso falar uma coisa? Dentro dessa criança existe o Espírito de Deus também. E você acha que o Espírito de Deus não tem poder para ministrar desde pequeno? Eu lembro que quando a Cris estava grávida da Bia, eu não estava na igreja. E nós tínhamos costume de escutar aquelas musiquinhas da Disney e colocar para a Bia na barriga, sabe? Colocava pertinho assim, pastor. E toda vez que escutava, mexia. Ou seja, né? Lá dentro existia um senso de adoração já, porque tem vida de Deus ali. Só que era uma musiquinha da Disney, a gente não sabia de tudo isso. Aí, conforme o tempo foi passando, e a Bia, eu comecei para a igreja, ela devia ter uns 4 anos de idade, e eu comecei a ensinar ela. Quando eu trazia para o culto, queridos, não tinha salinha naquela época, na igreja onde eu ia. Então eu sentava ela e falava assim, ó, presta atenção no que aquele homem lá em cima está dizendo, porque hoje você pode estar não entendendo nada, mas um dia vai servir de muita lição para a tua vida. E os nossos filhos sentavam, cultuavam, prestavam atenção, e se corria, era repreendido. Só que assim, a repreensão do pastor quando uma criança corria, não matava quem estava sendo repreendido. Hoje, se for repreender, é um mimimi que é sair da igreja. Fala para o teu irmão assim, ó, o mundo é uma fábrica de moer pessoas. O mundo vai moer seu filho se você não saber ensinar ele, segundo as Escrituras, a sobreviver lá fora. O mundo moe sem dó, bate forte, queridos. Porque muita coisa que minha mãe tentou me ensinar e eu não ouvi, o mundo destruiu a minha vida. Só que aí depois a gente vem choramingando, pedindo para Cristo reconstruir aquilo que Ele sempre te deu a oportunidade de construir no teu lar sabiamente. Ai, pastor, meu filho caiu na droga. Irmã, eu posso jejuar e orar e correr até lá na biqueira para restaurar, para trazer seu filho para cá. Mas eu quero te dizer, você pode ter sucesso em tudo, mas você falhou na missão de educar o teu filho. Sabe o que está acontecendo hoje? Pais e mães que trazem as crianças por essa porta, às vezes cheio de problema dentro de casa, entrega lá para a tia Letícia e fala assim, tia Lê, minha filha não está respeitando, minha filha... A tia Lê não tem que fazer isso, quem tem que fazer é você, papai e mamãe. Dentro da tua casa, o papel da tia Lê e dos professores lá em cima é ensinar eles a amar a Deus, não é educá-los, não é repreendê-los. Isso é um papel do papai e da mamãe numa mesa. Aí, vamos lá, só para vocês entenderem o ciclo. O papai e a mamãe ensinou legal, chegou aqui na igreja, está apaixonado, está dando resultado, começou a crescer, foi no ministério do adolescente. Ah, como é glorioso, porque agora a tia Camila e o tio Adriano não precisam falar de namoro. Por quê? Porque o papai e a mamãe ensinou.
Aí agora cresceram o ministério dos jovens. Quando chega no ministério dos jovens, não precisa ficar perdendo tempo em ensinar coisas que os jovens não têm que fazer. Eles vão ensinar os jovens a potencializar eles para muitas outras coisas em Deus. Resultado, igreja saudável. Ou seja, fala para o teu irmão assim: o avivamento não começa na igreja, começa na mesa da tua casa. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar aqui? Aí versículo 15, fala disto: e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ou seja, Tito, comunica a verdade com coragem, e viva de um tal modo, que a sua autoridade jamais vai se tornar uma autoridade menosprezada. Porque quando onde você vem para falar, todo mundo vai parar para ouvir. Sabe por quê? Porque não é suas falas que convencem, é o teu comportamento que transmite paz e segurança. A autoridade não está no que eu falo, a autoridade está no que vive em mim e da forma que eu me comporto diante desse Cristo que vive em mim. A autoridade é isso, queridos. Às vezes você veio aqui para esse culto hoje achando que, filhos vendidos, vai ser um pá, um pei. Foi um pá e um pei, sim, mas no espírito. Porque avivamento está começando, amém? E eu digo que já começou, a partir do momento que você começar a exercer essa palavra dentro da tua casa. Porque você vai vir amanhã aqui na segunda, para mais um culto, e você vai ouvir mais uma palavra. Aí na terça outra palavra, na quarta outra palavra, e você está vivendo um crente obeso espiritual, que ouve e não pratica nada. Só que por falta de um ensinamento, às vezes você está perecendo. E chegou um tempo e um momento em que nós temos que voltar a dar um leitinho espiritual para pessoas que já deviam estar comendo uma feijoada. Temos que voltar a dar um leitinho, coisa simples a ensinar, como Paulo ensinou Tito, para que o comportamento mude diante da igreja. Quer ver como eu vou um pouquinho além aqui? O pastor falou algo tremendo, falando assim: quem já foi aqui num julgamento ou numa audiência? Não falou sobre isso? Amém? Quando você vai num julgamento e numa audiência, qual é o tipo de veste que você vai? Pode ir no julgamento de bermuda e regata? E nós estamos perdendo isso. A gente não tem que ficar ensinando sobre usos e costumes, porque eu acho que do teu lado tem pessoas tão inteligentes que não precisa ensinar isso. Mas às vezes é necessário a gente falar de novo, porque a roupa também transmite Cristo, e precisamos voltar para isso aqui. Eu lembro que eu fui no Ciretran, aqui em Carapicuíba uma vez, eu estava de boné, queridos. Quando cheguei lá não pude ser atendido. Aí eu falei assim, ele falou assim: tira o boné para falar comigo. Uma autoridade humana. Então você vê que assim, ou eu me visto conforme aquilo, ou eu não tenho aquilo que eu preciso fazer. Eu não estou falando aqui, amém? Aqui respeito todos vocês aqui, amém? Porque quem tem que falar mais, né, são os pastores a respeito disso. Eles que vão falar. Eu estou falando só algo do que eu vivi lá fora, e é numa totalidade. E nós precisamos nos manifestar através também das nossas vestes, querido, do nosso comportamento, do nosso posicionamento, desde o sentar aí, que às vezes, né, as pessoas estão ministrando, aí daqui a pouco está assim, ó, deitado um no outro, sabe, debruçado, dormindo, no telefone celular, conversando, mandando WhatsApp. Aqui você tem que entender que aqui você não tem um juiz, aqui você tem o Rei dos Reis.
Amém? Aqui você tem Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então tudo isso você começa a sentar no teu lar e ensinar os teus filhos, ensinar a tua esposa ensinar o marido, de forma saudável, segundo as Escrituras. Aí o avivamento vai começar a acontecer no teu lar, a começar a acontecer na tua vida. Pastor, música mundana pode? Eu posso escutar um J Quest? Eu posso escutar um... Irmão, a gente precisa voltar a ensinar você a respeito dessas coisas. Quando você começar a escutar o som da glória de Deus, você não vai querer escutar nenhum outro som. Pastor, tatuagem pode? Eu vou fazer uma cruz aqui, escrever fé. A gente tem que ficar ensinando sobre isso. O dia que a palavra de Deus entra aqui, ele é suficiente. Ele é suficiente, tudo muda. Então nós não precisamos mais ficar ensinando vocês a respeito dessas coisas. Queria estar eu aqui no primeiro dia de Filhos Rendidos, falando de coisas diferentes a respeito de, sabe, de um culto com outro tipo de revelação. Mas às vezes nós temos que voltar a ensinar, para que a igreja comece a avançar no padrão daquilo que ela entende como é cultuar. Para encerrar, fala para o teu irmão assim: ir na igreja não significa que você está prestando culto. Amém? Vir para cá não significa que você está prestando culto. A Bíblia fala que nós devemos prestar um culto racional, entendimento, saber o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e com quem eu estou fazendo. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Quero chamar o pastor aqui, junto com louvor. Eu quero falar só mais algumas coisas enquanto ele se prepara. Nós não podemos mais ficar perdendo tempo, queridos, com essas futilidades, amém? Com essas autocomiserações, com feridas do passado, porque nós temos uma proposta restauradora a respeito de tudo isso, de famílias que estão sendo ajustadas, e famílias que não vão viver mais cenários de quebras de princípios ou quebras de valores, amém? Famílias que não vão ser mais retirados do território saudável. Sabe por quê? Porque lá em Malaquias capítulo 4, no versículo 5 e 6, a Bíblia fala assim, ó: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu venha e fira a terra com maldição. Aqui, essa palavra, existe duas vertentes teológicas, eu não quero entrar nisso. Umas dizem que essa palavra se cumpriu com João Batista, e outras dizem que vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. Mas eu acredito que essa palavra se cumpriu com João Batista, aonde o coração dos filhos já foi convertido ao coração dos pais, através de tudo isso. E o que eu quero dizer com tudo isso? João Batista, ele veio e pregou um arrependimento genuíno. Ele falava assim, ó: arrependei-vos, ó raça de víbora, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, ele vinha pregando que o homem deveria ter um arrependimento, mas não é qualquer arrependimento, é um arrependimento genuíno, dizendo assim, ó: coisas que eu estou cometendo, eu já não cometo mais. Por quê? Porque aquilo afetava Cristo chegar na terra. Mas a partir desse momento, eu vou me arrepender, e as atitudes que eu tinha do passado, da velha criatura, não vai seguir mais comigo a partir de hoje. Ou seja, o resumo de toda a pregação de João Batista era uma só: arrependimento. Então olha para o teu irmão e fala assim: arrependimento. Fala para da direita, da esquerda: arrependimento. Sem arrependimento não existe avivamento. Sem arrependimento não existe restauração. Sem arrependimento não existe cenário profético.
Sem arrependimento não existe vida com Deus. Sem arrependimento não existe dignidade. Sem arrependimento não existe Cristo em nós. Porque Cristo só habita onde tem arrependimento. Então aqui, o profeta estava falando, está chegando o tempo em que o coração do pai vai se converter ao coração do filho, o coração do filho vai se converter ao coração do pai. Porém, isso só vai acontecer quando os pais se arrependerem e quando os filhos também se arrependerem. O avivamento que você tanto espera não está acontecendo por causa das renúncias que você não faz na tua casa, pelos ensinamentos que você não dá na mesa da tua casa, pelas coisas que você não ministra mais no teu lar, que você não ensina mais. O que você carrega é tão tremendo, querido, que nem vou dar um exemplo. Não aprontei no passado, não usei muita droga no passado, não tive uma vida terrível no passado. Só que um dia chegou uma pessoa assim, pastor, cheio de Deus, que nem você, que falou assim, existe um Cristo, e colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, ministrou, e pum, foi embora. Mas precisou uma pessoa que carregava Cristo trazer para mim um ensinamento a respeito de Cristo. Ou seja, o que ele aprendeu passou para mim, e agora o que eu aprendi eu tenho que passar para o outro. Só que o que você carrega? Será que o que você carrega não é tão precioso que na mesa da sua casa não tem que ser compartilhada? Que ao invés de você ficar assistindo 22 séries na semana, você não senta para compartilhar isso aqui, Aqui tem uma série tremenda aqui, com mais de 60 capítulos, com milhares de episódios, pastor Antônio, que transmite algo tremendo, e que transforma todo o cenário. Ou seja, queridos, é tempo de nós começarmos a viver um arrependimento, uma conversão genuína. É tempo de arrependimento, de novas condutas, de mudança de comportamento e atitude. É tempo de nós ativarmos uma palavra profética. É o tempo de ativar Cristo nos lares. É trazer aquilo que está no céu para dentro do teu lar. E aquilo que vai ser manifesto no teu lar vai ser tão poderoso, Aline, que não vai mudar somente você, mas vai mudar todas as gerações que virão depois de você. E é isso que nós precisamos. Filhos rendidos precisa começar com você rendido, com você prostrado, com você arrependido. Porque o que vai acontecer amanhã é reflexo daquilo que você busca hoje e renuncia hoje. Somos bons para pregar, bons para falar, péssimos para praticar algumas coisas. E é o tempo de nós deixarmos de ser bons falantes e bons ouvintes para nos tornarmos bons praticantes. Porque existe algo tão poderoso que você carrega, meu irmão, chamado Espírito Santo de Deus, que ele tem poder de atingir todo mundo que está ao teu redor e mudar a vida de muitos. Só que às vezes a covardia de nós nos posicionarmos como verdadeiros cristãos está impedindo um monte de gente de ser transformada através daquilo que você conheceu. E filhos rendidos é isso. São filhos que se rendem diante da vontade do Pai, que vivem um arrependimento genuíno e que vivem uma transformação total. Nós não queremos mais, amém, viver através de apenas ouvir com os bons conselhos e não fazer nada. É tempo de nós trazermos essa nuvem da presença para começar a obter novas direções, resgatar os princípios familiares, ativar os ensinos bíblicos dos lares para viver uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente.
Porque aonde a palavra de Deus entra, ela transforma toda e qualquer mentalidade, deixando de ser uma mentalidade escrava, para se tornar uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade livre, que viva e acessa lugares a qual o Senhor preparou para eu e você viver. É trocar o seu telefone celular pela Bíblia. É deixar de ficar horas e horas de frente do telefone e começar a ficar horas e horas estudando isso, que tem poder para mudar total a tua vida. E queridos, é tempo de você ativar uma visão profética na tua casa. O que é isso? O profeta conhece coisas lá no futuro, que conheceu lá em Cristo, e volta na terra para anunciar. É tempo de você atrair essa visão profética para o seu lar. Ao invés de começar a falar de coisas ruins, de ficar falando de assuntos que não tem nada a ver, começar a profetizar uma mudança de ciclo no teu lar. Começar a profetizar uma mudança de ciclo na tua casa. Fala para o teu irmão assim, ó, coisas ruins acontecem só para uma coisa: estabelecer Cristo em tudo isso. Só para isso que coisa ruim vem. A enfermidade vem só para Cristo curar. A crise financeira vem apenas para Cristo trazer restauração. É só para isso. Problemas gigantes acontecem só para unir um pouquinho mais a casa. Algumas coisas estão acontecendo negativo, é para Cristo manifestar. Não é para você viver fraco na fé, não. Hoje Deus quer ajustar a tua casa. Imagine se o profeta chega hoje na tua casa e fala assim, ó, Deus mandou dizer, arruma a tua casa, que senão você vai morrer. Aí você vai falar, misericórdia, pastor, está trazendo cenário de morte para minha casa? Não estou falando de uma morte física. Às vezes vocês já estão mortos espirituais faz tempo. E Deus está falando assim, ó, é só arrumar um lar, é só arrumar a casa, que a vida vem, que a vida flui, que as coisas começam a se ordenar, se organizar, e tudo começa a ter agora a vida de Cristo. Eu quero que você feche seus olhos, que você agora, de olhos fechados, silencia a tua alma, para que a tua alma possa escutar agora o Espírito. Eu quero profetizar que nessa noite a tua alma começa a ouvir o Espírito, e você sai de um cenário de uma vida decaída e decadente, que começa a gerar um avivamento espiritual em você, que tudo aquilo que estava em desordem, primeiramente começa a criar ordem em você. Assim como no início disse Deus, haja luz, hoje a luz começa a raiar dentro de ti, e essa luz de Cristo está expulsando todas as trevas que existiam na tua vida. Assim como o Senhor disse que haja separamento, separação entre água e terra, hoje o Senhor também está separando aquilo que é santo daquilo que é iníquo da tua vida. O haja de Cristo está indo na direção do teu lar, na direção da tua família. No cenário que existia a morte, a vida está começando a reinar. No cenário onde o diabo até hoje habitava, Cristo começa a habitar nesse cenário. No cenário de falta de princípios,
de infidelidade, o princípio começa a reinar, a fidelidade começa a reinar, a lealdade começa a reinar. Um cenário onde crianças estavam escravas das suas mentes, escravizadas por ensinos através de tela. Tudo isso está sendo apagado da mente dessas crianças, e a mentalidade de Cristo está absorvendo tudo isso. Eu declaro adolescentes cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, jovens que têm uma mente doutrinada por Cristo, exercendo a sua função no reino. Pais e mães absolutos do ensino das Escrituras, recebendo hoje sabedoria que vem do alto, sabedoria estabelecida através de Cristo, uma mente transformada, uma mente alinhada com o princípio do reino. Hoje o Senhor está esvaziando tudo aquilo que comportava o mundo em você, e começa agora a colocar Cristo em você, retirando todo o ego, todo o egocentrismo, toda a mente caída, toda a mente adâmica. O Senhor começa a restaurar os altares caídos, o Senhor trazendo salvação. Essa é uma noite de arrependimento, como eu disse, e todos nós, todos, incluindo nós aqui de cima e vocês aí de baixo, todos nós temos algo a nos arrepender, por causa de negligências que nós cometemos dentro dos nossos lares diariamente. A palavra de Deus diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje o Espírito diz: arrependei-vos, 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 diz o Senhor. Se os seus filhos estão vindo aí perto de você, traz ele quietinho agora e ensina ele agora também a orar com você. Junta a sua família, todos agora. Pega aí, junta agora, por famílias. É um arrependimento que está começando nos lares, como ministramos. Papai e mamãe, marido e esposa, pegue seus filhos agora. Pega na mão dessa pessoa, da tua família. E eu quero que você ore junto. Que você comece a declarar agora uma mudança de cenário. Não espera pela minha oração. Coloca a mão no coração do seu filho, na mente do seu filho, na mente da tua esposa, na mente do teu esposo. E começa a declarar agora. Esse é o primeiro dia de filhos rendidos. E é o primeiro dia onde Deus está restaurando a presença e o princípio nos lares. Comece a profetizar sobre a tua casa. Comece a orar. Comece a orar, não fique apático. Não espere pela minha oração. Comece a orar. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Te oferecer tudo o que
Ore pela sua família agora. Ore pela tua casa agora. Dá destino para a tua família. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Gera destino para a tua casa. Eu encontrei o meu tesouro. Xarabacandarabachori andarabassai. Encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Ore sem cessar nessa noite. Eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, aviva os lares nessa noite. Traga avivamento sobre os lares, Jesus. Declare. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Orebacandarabachori andarabassai. Existe uma presença nesse lugar. Existe uma glória nesse lugar. O Espírito de Deus hoje está ajustando as nossas vidas para uma grande manifestação do poder de Cristo. Orebandarabachori andarabaxere andacandaracia. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse